Olá, segundo ano. Desejo que todos estejam bem, né? Que todos estejam passando aí por esse período desafiador da maneira menos dramática possível, né? Menos, é, menos, menos dramática mesmo, gente, né? Da forma menos dramática, da forma menos penosa, né? Aí eu acredito que essa altura do campeonato todos nós já estamos bem mais adaptados, né? Mas claro que nós queremos o nosso retorno presencial logo, logo, para ter aquele contato humano na escola e aquele aprendizado de forma presencial que faz toda a diferença. Galera, vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de cuidados clínicos, né? Nós estamos vendo aí as doenças do trato respiratório, certo? Do aparelho respiratório. E aí nós estamos vendo duas por vez. Por quê, gente? Porque para não ficar muito cansativo, certo? Para as videoaulas não ficarem muito extensas. Então, gente, hoje nós vamos dar aí prosseguimento, né, a essas doenças. E as doenças de hoje, gente, é asma e bronquite, certo? Então, eu quero começar falando para vocês a diferença de asma e bronquite, certo? A asma, gente, ela é uma doença crônica, né, causada pela inflamação das vias aéreas inferiores, né, que é a parte aí que compreende desde a traqueia aos brônquios. Quando essa região está inflamada, ocorre o estreitamento dos bronquíolos e a respiração ela fica mais difícil. Além disso, a asma ela não tem cura. Já a bronquite é o nome que se dá para a inflamação especificamente dos brônquios, certo? Então, enquanto na asma nós temos a inflamação das vias aéreas inferiores, na bronquite nós temos a inflamação, né, dos brônquios, certo? O que são os brônquios, gente? São os órgãos que levam e trazem o ar a cada respiração. A exposição a substâncias químicas, em especial por causa do tabagismo, faz com que as pessoas desenvolvam bronquite crônica, cuja característica é a tosse e o catarro em excesso, por um longo período. Geralmente, gente, esse período ele dura no mínimo 3 meses, né? A confusão entre as duas doenças também pode ser explicada pelo fato que muitas pessoas se referem à asma é, pelo nome de bronquite asmática, né? Então, aí às vezes há essa confusão por causa da maneira que as pessoas se referem à asma, né? Falando aí que é bronquite asmática. Ou bronquite alérgica. Ah, não. Asma é asma, bronquite é bronquite. Né? Apesar de ser duas doenças parecidas, elas são diferentes. Né? Que nem os irmãos gêmeos. Eles se parecem? Claro, são bastante parecidos, mas são duas pessoas diferentes. Isso porque o asmático, gente, tem crises de tosse e falta de ar, que são desencadeados quando esse é exposto a determinadas situações. Que situações são essas? Esforço físico, ambientes sujos, né? Ambiente sujo com o quê? Com poeira, ácaro, pelos de animais, cheiro forte, infecções respiratórias, né? Como gripe, sinusite, mudanças bruscas de temperatura, entre outros. Para além desses aspectos, é importante ressaltar que a bronquite do tipo crônico, ela é mais frequente no inverno, né? Associada a enfisema pulmonar e que é característica de DPOC, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. E o principal causador da DPOC
é o tabagismo. Então, gente, aqui foi uma breve introdução à nossa aula, né? Nós vamos dar continuidade aqui na nossa aula com slides, certo? E aí nós vamos falar agora de uma doença por vez, né? Enfocando aí melhor cada doença. Então, gente, nós vamos começar pela asma, né? Como eu já falei para vocês anteriormente, a asma, ela é uma doença pulmonar cujos sintomas é o chiado e a dificuldade para respirar. É uma doença que se caracteriza pela inflamação crônica das vias aéreas, o que determina o seu estreitamento, causando dificuldade respiratória. Quais são os sinais e os sintomas da asma? Falta de ar e sensação de que o ar não chega aos pulmões. E tosse, né, especialmente à noite, ou seja, né, à noite essa tosse ela se intensifica. Chiado ou ruído característico ao respirar. A asma, gente, ela se desenvolve de que maneira? Né, as pessoas asmáticas, elas reagem demais e facilmente ao contato com qualquer estímulo, né? E aí usa-se o termo gatilho, né? Que estímulos são esses? Os mais comuns: alterações do clima, contato com a poeira doméstica, mofo, pólen, cheiros fortes, pelos de animais, gripes ou resfriados, fumaça, ingestão de alguns alimentos ou medicamentos. Certo? E aí, o que se deve fazer, né, numa crise? O que se recomenda fazer na crise de asma é o seguinte: oferecer o remédio da asma para a pessoa, se for possível, né, o remédio prescrito pelo médico, gente, lembrando que aqui nós estamos falando, né, de clínica médica, né, de doenças comuns na clínica médica. Então, esse paciente aqui, caso ele venha a ter uma crise, né, asmática, ele está internado, né, ele está sob nossos cuidados na clínica médica. Então, esse remédio, ele vai estar prescrito pelo médico, certo? Colocar a pessoa sentada, inclinada para a frente alguns minutos. Isso aí nós podemos fazer, colocar a pessoa sentada na cama, né? Aqui, chamar uma ambulância ou levá-la para o hospital se os sintomas não passarem. Isso aqui é quando o paciente está em casa, lógico, né? Mas lembrando que aqui a gente está vendo como se fosse na clínica médica, porque essas doenças aqui são comuns na clínica médica. Durante um ataque de asma, deve-se agir rapidamente, porque ela pode ser fatal, né? A pessoa ali com dificuldade de respirar, né? E aí o que que acontece? Quando você não consegue respirar, né? O sangue circulante, ele não tem a quantidade de oxigênio suficiente para nutrir os tecidos, certo? Gente, ó, aqui nós temos 3 figurinhas, né? Na esquerda, de uma pessoa saudável, né? Mostrando aí o ductozinho, né? A via aérea normal. A gente vê que ela é bem aberta para a passagem do ar, né? A do meio, a via aérea. E também, gente, se foquem nos pulmões. A gente vê que o pulmão da esquerda ele é bem limpo, né? O pulmão do meio, ele já é bem avermelhado e o da direita ainda é um pouco mais avermelhado do que o do meio, né? A passagem de ar aqui na via aérea do meio, a gente já vê que ela é diminuída, né? E a da direita ela é bastante diminuída, certo? E aí o que que acontece, gente? O aprisionamento do ar nos alvéolos. Por quê? Porque esse ar ele não consegue sair pelas vias aéreas, né, para o restante do corpo. Então ele fica aprisionado nos alvéolos.
E aí, gente, os sinais de socorro, ó, né? Aliás, os sinais de socorro não, porque eu só olhei ali para a primeira figura do rapaz tossindo, né? Aqui são os socorros, né? A famosa bombinha, nebulização, certo? A própria tosse, aí realmente a pessoa já está aí meio que pedindo socorro, certo, gente? Então, agora nós vamos, gente, falar um pouquinho da bronquite. A bronquite, gente, é a inflamação dos brônquios em si. Enquanto a asma é das vias aéreas inferiores, certo? A bronquite, ela é a inflamação dos brônquios, certo? São canais que conduzem o ar inalado até os alvéolos pulmonares. Ele se instala quando os minúsculos cílios que revestem o interior dos brônquios param de eliminar o muco presente nas vias aéreas. Né? Então, gente, aí ocorre um acúmulo de secreção que faz com que eles fiquem permanentemente inflamados ou contraídos, certo? Aqui, gente, ó, dá para ver bem aí, né, o muco, né, que é esse amarelo aí, certo? As vias respiratórias, gente, que é esse círculozinho aqui. Eu não sei se vocês veem aí o meu mouse, mas eu estou arrodeando aqui, né? Esse círculozinho avermelhado em volta do muco, certo? São as vias respiratórias inflamadas, né? Quando inflama, gente, né? Diminui o, o, o local de passagem, certo? Do ar. Gente, e aí nós temos a bronquite aguda ou crônica, né? Qual é a diferença da bronquite aguda para a bronquite crônica? A diferença consiste, a aguda, ela tem duração e agravamento das crises que são mais curtas, uma ou 2 semanas apenas, né? Já na crônica, gente, elas não desaparecem. Elas pioram pela manhã e se manifestam por 3 meses ou mais, né? Durante pelo menos 2 anos consecutivos. Então, gente, a bronquite crônica aí, ela pode durar pelo menos aí 3 anos, né? 3 anos não, 2 anos, né? Bastante tempo, certo? Então, gente, quais as causas de cada uma, né? Na bronquite aguda, a causa geralmente por vírus, embora em alguns casos possa ser resultado de uma infecção bacteriana. Né? As crises também podem ser desencadeadas pelo contato com poluentes, né? Ambientais ou químicos, seja poeira, inseticida, tintas, ácaros. O cigarro é o principal responsável pelo agravamento da doença. A bronquite crônica, ela aumenta o risco de outras infecções respiratórias, particularmente o da pneumonia. A doença pode instalar-se, né, como extensão da bronquite aguda, ou seja, né, você pode começar com uma bronquite aguda e ela evoluir para uma bronquite crônica. Mas a principal causa da doença é a fumaça do cigarro. Por ser uma enfermidade rara entre os não fumantes, é conhecida também por tosse dos fumantes. Né? Então aí, gente, é uma doença aí, né, bem característica de fumantes, né, de quem fuma. Quais são os sintomas, gente, da bronquite de uma forma em geral? Né? Tanto na forma aguda quanto crônica, a tosse é o principal sintoma da bronquite. Na aguda, ela pode ser seca ou produtiva. Qual que é a diferença, professor? De uma tosse seca para uma tosse produtiva? Né? Seca é aquela tosse que não tem secreção, que não tem nada. Né? E a tosse produtiva, ela produz algum tipo de muco, né? De muco, de catarro, de líquido, de secreção. Né? Produz alguma secreção, certo? Na crônica, é sempre produtiva,
Então, na bronquite crônica, sempre terá secreção. E a expectoração clara no início, né? Aquela secreçãozinha clarinha, tá bom? Pode tornar-se amarelada e espessa com a evolução da enfermidade, né? Por quê? Porque vai piorando, né? A inflamação ali, então vai ficando ainda mais amarelado o líquidozinho, né? A secreção. E aí, né, você começa aí, é o famoso catarro, gente. Falta de ar e chiado são outros sintomas da bronquite crônica, certo? Diagnóstico, gente. Leva em conta os sinais e sintomas, né, o histórico do paciente, né, tem que saber a história do paciente, se ele é fumante, há quanto tempo, quantos anos e tal, enfim. O exame clínico realizado pelo médico, né, em algumas situações, gente, a prova de função pulmonar ou espirometria, que é a mesma coisa, né? Essa, essa, esse exame, gente, ele é realizado para ele ver a capacidade do seu pulmão, né? Como é que o seu pulmão ele tá, né? Você, assim, a capacidade da sua respiração, tá bom? Tanto que diz, prova de função pulmonar. Aí, gente, ó, né? É um aparelhinho que a pessoa pede lá para você soprar tantas vezes e de tantas formas, e depois aí, e aí é por um tempo, é um pouco incômodo, né? Mas o resultado sai quase que na hora, tá bom? Gente, o tratamento da bronquite aguda, né? Ela é uma doença autolimitada que dura aí poucas semanas, né? No máximo 2 semanas. Não existe um tratamento específico para combater os episódios provocados por vírus, né? E no caso aí, boa hidratação, né? Beber bastante água, uso de vaporizadores, gente, né? Os poros da pele, né? Quando você, por exemplo, numa sauna, por que que a sauna é boa, né? Porque os poros, eles se abrem. E aí, quando os poros se abrem, o seu corpo, ele respira melhor, né? Então, tem muita mãe aí, eu acredito que muitas mães, as mães de vocês, elas em algum momento da infância de vocês, ou até já hoje, né? Elas fizeram vapor de eucalipto, de alfavaca, né? Para curar uma gripe forte, né? Por quê? Porque o vapor, ele realmente, ele ajuda o seu corpo a respirar melhor e ele também ajuda a expelir, né, aquela secreção ruim que tem no nosso corpo, tá bom? Então, boa hidratação, uso de vaporizador, de analgésicos para dor, de descongestionantes, né, aí para desentupir a garganta, o nariz, e evitar a exposição aos fatores de risco. São recursos úteis para aliviar os sintomas e prevenir as crises. A medida mais importante no tratamento da bronquite crônica, como ela é uma doença característica do fumante, é parar de fumar. Também é importante não permanecer em ambiente que haja as pessoas fumando, né? O famoso fumante passivo, certo, gente? O fumante passivo, gente, ele pode, assim, ele tem, assim, ele tem, assim, os mesmos problemas do fumante ativo, certo? Aquele fumante passivo crônico. O que é um fumante passivo crônico? Aquela pessoa que inala ali, ela não fuma, né? Ela não traga, mas ela inala ali fumaça de cigarro todo dia por muitas horas, né? Então, é um fumante passivo crônico porque está ali já há muito tempo nessa situação, tá bom? E aí, gente, né, também se utiliza, né, medicamentos broncodilatadores, né? Lembrando que todas essas medicações, nossa parte é somente administrar,
são prescritas pelo médico, né, de qualquer doença. Antibióticos, né? Por quê? Porque no outro, né, aqui quando nós vimos aqui, ó, né, aqui é uma doença viral, né, na aguda. E o tratamento aqui já é bacteriano, né? Por quê? Porque tem a utilização de antibióticos, certo? Mucolíticos, né, no caso do muco, né, ou a secreção, que é a mesma coisa, e anti-inflamatórios, também para aí desinflamar os brônquios, né, deve ser utilizado sob orientação médica, depois de uma avaliação criteriosa. Portadores de bronquite crônica devem ser vacinados contra a gripe e contra a pneumonia. Certo, gente? Aí o médico aí, ele prescreve aí a vacina, o paciente vai no posto de saúde, toma. Galera, os cuidados de enfermagem, né, nos casos aí de asma e bronquite, reunir todas as forças, né, e tentar parar de fumar. Isso aqui é para o paciente, né? Então a gente deve orientar e encorajar que o paciente reúna todas as forças e tente parar de fumar. Se não conseguir, tente fumar menos e evite evitar locais onde há pessoas que fumem, né? Beber bastante água, né? Se hidratar bastante, pois ela ajuda a diluir as secreções brônquicas e facilita a expectoração, né? Você colocar ali toda aquela secreção, aquele muco para fora. Lavar as mãos com frequência, utilizar as máscaras ou outro equipamento protetor. Se você está sujeito à inalação de elementos irritantes, certo? E aí no caso aí a pessoa quando for sair na rua, né, que tem muita poeira, fumaça de veículo, né, utilizar essas máscarazinhas que nós estamos utilizando hoje, né, que virou aí parte do nosso cotidiano. Evite contato com pessoas resfriadas, gripadas ou com outras doenças transmissíveis por via respiratória, né? Não iniba a tosse produtiva e evite permanecer muito tempo em ambientes com ar condicionado ou locais com ar seco demais, né? Porque o ar-condicionado, gente, ele colabora aí para o ressecamento das nossas vias aéreas, certo? E aí, galera, né, eu vou parar por aqui para não ficar uma aula muito extensa e cansativa, né? Nós vamos iniciar com pneumonia na próxima semana, certo, galera? Eu espero que vocês estejam assistindo a aula, gente, porque independente de qualquer coisa, ano que vem é terceiro ano. Então, assim, para que vocês cheguem pelo menos com o mínimo do mínimo, certo? E a gente aí possa aí focar em prática, porque em teoria a gente não vai ter tempo não. Tá bom, galera? Pessoal, fiquem com Deus, certo? Uma boa semana de estudo para vocês. Que Deus abençoe, estou à disposição. Beleza, galera? Beijão no coração. Fiquem com Deus. Um beijo do tio Glau. Qualquer coisa me procure. Gente, vamos estudar. Vamos estudar. A gente precisa estudar. O tempo não parou. Certo? Vamos assistir às aulas e tirar as dúvidas. Certo? E quando houver atividades também, vamos realizar as atividades e entregar aí nos prazos determinados. Fique com Deus, galera. Boa semana de estudo para vocês. Contem sempre comigo. Um beijo no coração. Tchau, tchau.